Boa noite! Boa noite! Muito boa noite para vocês. Nós saudamos a todos que nos assistem, que nos acompanham com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, neste domingo, né? Esta aula que está sendo gravada, mas que nós vamos assistir agora no dia 6 de dezembro, primeiro domingo de dezembro. O ano se foi, né? Se foi. O ano está terminando, já adentramos o mês do Natal. E nós já temos estudado isso durante a semana, né, nas nossas reuniões de oração, os cânticos do Natal. Muito bem, vamos então prosseguir com a nossa escola dominical dessa noite e clamar a Deus que Ele fale conosco, que Ele nos chacoalhe, que Ele nos ensine, que Ele nos transforme. Vamos orar nesse momento para dar início à nossa escola dominical? Meu Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento de reunião. Teu povo está reunido, mesmo online, desejoso de aprender da tua palavra. A tua palavra é profunda, é complexa, porque vem da tua mente, ó Deus. Nós sozinhos não conseguimos entendê-la totalmente. Clamamos ao Senhor pela iluminação do Espírito. Que o Senhor seja o professor da noite, nos ensinando, nos esclarecendo e nos chamando à mudança de vida. É o nosso pedido, a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, vamos cantar então uma belíssima música. Não é só porque a gente está em dezembro, né? Parece que a gente só canta nas estrelas quando em dezembro, porque ele tem uma frasezinha que fala: eu sei o sentido do Natal. Mas não é só por isso que eu escolhi. Além dela ter uma letra belíssima, ela diz ela tem a ver com aquilo que nós vamos conversar. Ela diz no final: tudo é Jesus para mim. Amém. Vamos cantar então? Vamos todos juntos. Opa. Cantar esta belíssima canção. Deixa eu me preparar aqui. Vamos lá. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim.
Amém. Que maravilha. Que belíssima música. Tudo é Jesus para mim. Como nós cantamos, aliás, como nós estudamos na aula passada, inclusive, né? O Senhor, Ele requer sinceridade do nosso coração. Então, quando nós cantamos uma letra como essa, né? Tudo Ele é para mim. Que essa seja uma verdade cantada na sua vida. Muito bem, vamos avançar então. Hoje a nossa aula número 12. Na aula de número 12. Vamos então fazer toda a leitura do capítulo 5 de Eclesiastes. Porém, nós vamos ficar na segunda parte do capítulo, a partir do versículo 8, né? E nós, na aula passada, ficamos até o 7. Né? Lembrando aquele nosso mini flashback gigante, ultra gigante. Nós vimos aqui a questão da aproximação de Deus. E esse tópico, né, mexeu muito conosco, nos trouxe lições muito importantes, sérias, solenes. Né? Primeira das quais nós conversamos: aproxime-se de Deus com respeito. O versículo dizia: guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Nós não podemos nos aproximar do Eterno de qualquer jeito. E nesse momento onde nós estamos em casa, né, acompanhando a escola dominical, acompanhando o culto, qual é a sua postura diante de Deus? Tá certo que você está em casa, tá certo que você está assistindo no seu lar, mas como é que você está, hein? Com qualquer postura, enquanto está rodando a aula, você está vendo outras coisas, você está comendo, você está preocupado e de vez em quando você dá aquela olhadinha. É assim que você faz com o reino de Deus? É assim que você faz com o Senhor? Na época que nós nos reuníamos presencialmente, ou agora que nós estamos voltando a nos reunir presencialmente, como é isso? O atraso aos cultos, a postura durante os cultos, olhando no celular o tempo todo. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O Senhor é santo, 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 eterno. Ele requer respeito de nós. Ele é o nosso Pai amoroso, carinhoso. Mas nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Nós não podemos tratar alegria com irreverência. Falta de respeito a Deus. Nós temos que tratar a Deus com respeito. Nós vimos que nós temos que ser prudentes no falar. Cuidado com as coisas que você fala. Como nós vimos, Deus não abre a boca para falar besteira, não abre a boca para falar coisas vãs. Quando Deus fala é porque a coisa é séria, quando Deus promete é porque Ele cumpre. E Ele requer de nós o mesmo comportamento, a mesma postura. Cuidado com as coisas que saem da sua boca. A Bíblia nos falou lá em Tiago, não é? Carta de Tiago, que o ser humano ele é imperfeito, que quem controla a língua é perfeito. Então a melhor forma da gente se prevenir de errar nesta área é falando menos. Porque cedo ou tarde nós vamos falar uma besteira. Cedo ou tarde nós vamos falar alguma coisa que machuca alguém, que ofende, alguma palavra fora de ordem, alguma palavra que vai trazer confusão, alguma palavra que vai trazer destruição. Então a melhor forma da gente se prevenir disso é falando menos. Sejam poucas as suas palavras. É o que a palavra de Deus nos ensina. Seja uma pessoa de poucas palavras. Cuidado com as promessas que faz. Corra de cumprir as coisas que você prometeu para Deus. Porque Ele não se agrada de votos de tolo. Ele não se agrada disso. Lembre as promessas. Nós fizemos até um exercício, né? Relembramos juntos algumas promessas que eu e você fizemos a Deus. Quando nós fomos batizados, quando nós publicamos a nossa fé, quando nós nos casamos, quando nós nos tornamos membros da igreja, quando nós apresentamos os nossos filhos ao batismo. Promessas sérias e solenes que estão largadas para trás. E por último, da vaidade, a reverência. Nós temos que nos portar diante do Senhor, que é o Deus eterno, santo, com toda a reverência. Com toda a reverência. Muito bem, foi apenas um flashback gigante, rapidinho. Procure lá o nosso canal, todas as aulas em detalhes do livro de Eclesiastes, tá bom? Vamos avançando então. Agora a leitura do capítulo 5. Acompanhe aqui conosco. Eclesiastes, capítulo 5. Tenha cuidado quando for ao templo. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que nem sabem que não estão fazendo isso da maneira certa. Vá
pronto para ouvir e obedecer a Deus. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices dirá. Assim, quando você fizer uma promessa a Deus, cumpra logo essa promessa. Ele não gosta de tolos. Portanto, faça o que prometeu. É melhor não prometer nada do que fazer uma promessa e não cumprir. Não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Assim, você não terá de dizer ao sacerdote que o que você queria dizer não era bem aquilo. Para que fazer Deus ficar irado com você? Por que deixar que Ele destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Mesmo nos seus muitos sonhos, em todas as suas ilusões e em tudo o que disser, você deve temer a Deus. Não fique admirado quando você notar em algum lugar o governo fazendo injustiça, perseguindo os pobres e negando os direitos deles, pois cada autoridade é protegida pela que está acima dela, e as duas são acobertadas pelas autoridades superiores. Elas dizem: toda a gente tira proveito da terra, mas o rei depende daquilo que recebe das colheitas. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos, isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Então cheguei a esta conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que Deus lhe deu é comer e beber e aproveitar bem o que ganhou com o seu trabalho. Essa é a parte que cabe a cada um. Se Deus der a você riquezas e propriedades e deixar que as aproveite, fique contente com o que recebeu e com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus, e você não sentirá o tempo passar, pois Deus encherá o seu coração de alegria. Muito bem. Um belíssimo texto e com lições profundas para todos nós aqui nesta noite. Vamos avançar então? Vamos continuar meditando na palavra de Deus. Nós temos aqui um outro tópico principal, né? Aí a gente conversou sobre as amizades. Aqui nós temos então pobreza e riqueza. Então, dentro desse assunto principal, né, nós veremos aqui agora essa primeira parte. O pobre sob a burocracia opressiva. O texto é muito claro, né? Quando ele nos diz: se você vir o pobre oprimido numa província
e ele vir que lhe são legados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Muito bem. O interessante é que o Eclesiastes ele nos chama a dizer o seguinte: não fique espantado quando você vir a injustiça institucionalizada, presente em todas as camadas do poder, desde as menores até o mais alto escalão. Meus queridos, nós não temos como combater isso. É interessante quando a gente pensa a respeito disso, e nós, como povo de Deus, que devemos respeito às autoridades, que devemos obediência às autoridades, porque elas são constituídas por Deus. Devemos orar pelas nossas autoridades, orar pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos deputados, pelos governadores, pelos senadores, pelo presidente, pelos ministros, pelos juízes, desembargadores, ministros, né, da justiça, não só do poder executivo, enfim, orar por todos os constituídos de autoridade. Entretanto, a Bíblia nos diz o seguinte: esse sistema corrompido não é meramente por causa do ser humano, mas é por causa do pecado. E nós somos todos pecadores. Nós jamais vamos combater esse sistema corrompido. Não há solução. Neste mundo nós não vamos encontrar solução para isso. Então, quando nós pensamos, é até complicado a gente pensar nisso, né? Porque nós não podemos lutar com as armas humanas, com protestos, com violência, com mensagens agressivas nas redes sociais. A nossa arma é espiritual, as nossas armas são espirituais. E é dessa forma que nós devemos lutar, dando o exemplo, fazendo a diferença, né? Neste mundo caído, neste mundo corrompido, orando, jejuando e fazendo a diferença em ações práticas. Porque, como nós conversamos em algumas aulas anteriores, né? Se fosse eu e você no lugar deles, nós não faríamos diferente. Como nós vimos aqui textos anteriores até do Eclesiastes, no final do capítulo 4, o suborno, ele corrompe o coração mais honesto possível. Então, não pense você que você sendo honestão, você não ia se corromper com o poder. Porque você iria sim. Porque em você está a semente do pecado. E é complexo demais isso para nós. Entretanto, é por isso que o Salomão diz: não fique surpreso quando você ver a injustiça institucionalizada em todas as camadas do poder. Muito bem, quando ele diz na sequência, que no versículo 9, né, que ele diz: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. E quando ele diz até o rei se serve do campo, aqui nós vemos claramente quão bom é quando nós temos políticos, quando nós temos governantes, quando nós temos líderes que são tementes a Deus. E nós vemos então um reflexo positivo todo acontecendo. Não é só porque essa pessoa tem a religião, entenda bem, tira isso da sua cabeça. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando de professar um credo, eu estou falando de viver um cristianismo. Se nós contamos com cristãos autênticos à frente do governo, cristãos autênticos à frente nas posições de liderança, nós temos um reflexo inteiro atrás dos seus liderados. Porque certamente esse homem, essa mulher que está à frente, ele é alguém que submete a sua vontade a Deus, é alguém que dobra os seus joelhos, é alguém que clama por sabedoria e discernimento. Assim como Salomão fez, quando Salomão esteve diante de Deus e falou: eu sou um menino, eu sou uma criança, eu preciso de sabedoria para dirigir o teu povo. Essa é a postura de homens e mulheres cristãos que estão à frente de um povo, que estão à frente, que estão revestidos de autoridade pelo próprio Deus. Como faz a diferença? Quando líderes são tementes ao Deus do universo. Agora, como nós já vimos, né, Salomão aqui está dizendo o seguinte: meu amigo, não se surpreenda, esquece, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, haverá sim intriga, haverá corrupção, haverá vaidade, haverá guerra de conflitos, haverá guerra de poderes, haverá guerra de interesses, haverá o poderio econômico comprando e corrompendo pessoas. Entretanto, como nós vimos aqui, um comentário, né, de Philip
Hayken, veja só, um dos livros que a gente utiliza como base, preste atenção nesse comentário. Em vez de esperar que o governo resolva os nossos problemas, precisamos reconhecer que até os melhores governantes não conseguem ser perfeitos. Portanto, vivemos na esperança de uma administração melhor. Uma que encontramos não no Eclesiastes, mas no Evangelho. E quando ele fala aqui o Evangelho, né, nós aguardamos essa administração melhor. Eu achei interessante esse comentário, né? Essa administração melhor, ela é do céu. É claro que Deus é reino absoluto. Entretanto, aguardamos o momento onde ele vai reinar sobre todos, na cidade celestial, no reino que ele vai estabelecer, aliás, já estabelecido, o reino que ele vai revelar no dia da sua segunda vinda. Esse reino não está descrito meramente no Eclesiastes. O Eclesiastes é uma descrição do debaixo do sol, mas está descrito no Evangelho. E você sabe como a Bíblia descreve esse reino? Como ele descreve esse rei? Nós temos aqui um texto que nos traz essa referência. Uma das mais de 300 profecias no Velho Testamento que traziam a informação de que o Messias viria ao mundo. Veja só. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Na verdade, esse é o reino que nós aguardamos. O reino da justiça, o reino que está sobre os seus ombros, o reino do maravilhoso conselheiro, do Deus forte, do Pai da eternidade, do Príncipe da paz. Esse reino está por vir. Nós não vamos encontrar esse modelo em pessoas. Se você ainda deposita a sua confiança em certos homens e mulheres que você vota, que você diz assim, desse ano vai, agora vai fazer diferença. Não se decepcione. Eclesiastes nos fala, olha, não fique surpreso, porque a injustiça e a corrupção está institucionalizada em todas as camadas do governo. Nós aguardamos por aquele governo santo, justo e reto, aquele que há de vir, aquele que está por vir. Muito bem, vamos dar sequência. Segundo item, o dinheiro e seus problemas. E aí, você pode estar querendo, você de repente já deve estar se olhando para quem está do teu lado, falando assim, e dinheiro tem lá o problema? Dinheiro é o problema? Dinheiro é a solução. Vamos juntos? Vamos juntos meditar na palavra de Deus. Lembrando que nós estamos aqui diante da palavra de Deus, que apenas não contém a verdade, ela é a verdade para nós. E estamos diante aqui do relato de um homem que foi um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. Ele tinha, talvez eu e você, nós não temos a menor propriedade para falar disso. Mas Salomão tinha toda a propriedade para falar sobre riquezas e para falar sobre os problemas que o dinheiro tem. Inspirado pelo Senhor, a palavra santa do Senhor está aqui diante de nós para nos trazer ensinamentos. Vamos lá então? Vamos ver quais são os problemas do dinheiro. Primeiro deles, ele não pode satisfazer o cobiçoso. Olha só o que nos diz o versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. E isso é o que, gente? Isto é vaidade. A Bíblia é muito clara e isso é uma grande verdade, né? Se você ama o dinheiro, você nunca vai ficar satisfeito. Você sempre vai querer mais. Você sempre vai achar que precisa de mais. E esta é a atitude do cobiçoso. Este é o desejo do coração das pessoas que são avarentas, daquelas que amam o dinheiro. Não apenas possuem o dinheiro, mas são possuídos por ele. Não sei se você se lembra daquela frase, né, atribuída a John Rockefeller, um dos primeiros playboys da humanidade, né? Chegaram para ele e falaram assim, Sr. John Rockefeller, quanto dinheiro é o suficiente para uma pessoa? E a resposta dele foi, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Nunca é o suficiente. Então, eu quero que você saiba disso. Quero que você examine o seu coração. Porque se você ama o dinheiro, se você nutre amor ao dinheiro, ele é um Deus na sua vida.
nunca para você nunca vai ser o suficiente. Você sempre vai querer mais, mais e mais. E se você ama o dinheiro, portanto, ele jamais vai preencher o vazio do seu ser. O dinheiro, quem ama o dinheiro, aliás, nunca vai se satisfazer. Nós lemos aqui versículo 10. Muito bem, temos aqui algumas frases, né, conhecidas de alguns filósofos. Olha só o que nos disse Sócrates. Ele falou que o amor é desejo e desejo é falta. Ou seja, o que nós queremos? Nós queremos aquilo que nós não temos. É a grama do vizinho que é mais verde, não é? Nós vamos sempre desejar alguma coisa que não está na nossa mão. Porque nós somos seres que queremos as coisas e nós batalhamos e vamos atrás, não é? Corremos, nos dedicamos. E quando nós finalmente alcançamos o objetivo, é como aquela criança, não é? Que brincou com um brinquedinho novo, mas depois ela joga e simplesmente ela vai atrás de outra coisa. A gente quer aquilo que nós não temos, não é? Aliás, é interessante isso, né? Quando a gente vê com as crianças, né? Os bebezinhos, né? Que a gente fala assim, poxa, são tão bonitinhos, são tão fofinhos, claro, lindos, mas já possuem a semente do mal, já possuem a semente do pecado. Olha só, presta atenção, se você coloca o brinquedo mais bacana na mão de uma criança, dessas de cola, uma menina, do menino, enfim, e você chega do lado ali com um pedacinho de plástico, um lápis, qualquer coisa, ele vai querer o que está na tua mão. Isso não é simplesmente comportamento adquirido, mas é a semente do pecado que está em nós, que está em todas as pessoas. Mas mais, né? Nós vemos aqui que Platão disse o seguinte: o que não temos, o que nos faz falta, eis os objetos do nosso amor e do nosso desejo. Aquilo que nós não temos e aquilo que nós, portanto, julgamos que nos faz falta. Mas é isso mesmo, gente. Você quer aquilo que você não tem, não é? E quando você alcança, você quer ir atrás de outro objetivo. Portanto, nós nunca vamos nos satisfazer. Outros filósofos, como Jean Paul Sartre, tudo bem que esse aqui foi aquele que falou que o inferno são os outros, né? Mas ele disse o seguinte: o homem é fundamentalmente desejo de ser e desejo é falta. E nós queremos sempre conquistar. E Schopenhauer, né? Arthur Schopenhauer, disse o seguinte: a vida é porque eu li o Pêndulo. Eu li Pêndulo, saiu uma vídula. Uma vida com pêndulo, né? Mas vamos lá. Disse o seguinte, Schopenhauer: a vida é um pêndulo entre sofrimento e tédio. Olha que coisa, né? Ou seja, é sofrimento porque você luta para conquistar aquilo, e tédio porque você já não quer, já se satisfez e você quer partir para o seu próximo objetivo, a sua próxima conquista. Se você é alguém que ama o dinheiro, nunca você vai ficar satisfeito. Você vai ser uma pessoa completamente infeliz e satisfeita o resto da sua vida. Muito bem, é por isso que a palavra de Deus nos adverte, é por isso que, escrevendo a Timóteo, Paulo disse: olha só, meu amigo, de fato, grande fonte de lucro é piedade com contentamento. Este é o segredo da felicidade. É você encontrar a razão de existir, que é Jesus, e você se satisfazer nele. E não se satisfazer nas bênçãos dele, mas na pessoa dele. Portanto, piedade com contentamento é fonte de lucro, porque nada temos trazido para o mundo, e nem coisa alguma vamos poder levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. A palavra de Deus para nós disse o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu quero perguntar a você: você tem o sustento e com que se vestir? Eu tenho certeza que tem. Então por que você ainda está insatisfeito? Sabe por quê? Porque você ama o dinheiro. Porque você não ama a Deus em primeiro lugar. Porque por mais que você tenha cantado como eu cantei nessa noite, tudo Ele é para mim. Tudo é Jesus para mim. A resposta é: Jesus não é tudo na sua vida. Porque se Ele fosse, você estaria feliz e contente, tendo seu sustento e tendo com que se vestir. O fato é que nós queremos mais. Nós estamos alimentando o nosso impulso carnal que diz: vá, compre, conquiste, vá mais, ganhe dinheiro, guarde dinheiro, usufrua de tudo isso. Simplesmente por guardar, por usufruir, pela nossa vaidade e não pelos motivos certos, não pelas razões corretas,
Não como se tudo isso fosse um presente de Deus. E aqui o texto nos diz isso. Ele volta a relembrar lá no final, né? O versículo 18, ele vai reforçar coisas que já foram ditas lá atrás. Ele vai ter que nos relembrar esses conceitos, porque talvez a gente não tenha entendido. A vida é um presente de Deus. Se você olhar as coisas materiais como presentes de Deus, você vai ter alegria e contentamento no que Deus tem te dado. E jamais vai ser essa busca frenética entre querer, em conquistar, em trabalhar, em ralar para poder ter e acumular e conquistar e ir atrás do próximo objetivo. Porque se você é assim, você jamais vai ser satisfeito. Vamos seguindo? Versículo 9 nos diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. De novo, gente, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. É o que a palavra de Deus nos diz. É o recado do Senhor para mim e para você nessa noite. Olha só o texto, quando Jesus está falando ali do jovem rico, né, depois daquela conversa, o Senhor Jesus disse o seguinte, olha só: vendo entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus está falando que é difícil para o rico entrar no reino de Deus? Porque ele está falando que, na maioria dos casos, na maioria das vezes, a pessoa que tem muitas posses, ela deposita o seu coração e a sua confiança nas suas posses. Ela não consegue confiar em Deus. Ela confia no seu dinheiro. Ela confia na sua força. Ela confia nos seus bens. Por isso o Senhor Jesus disse: é difícil. É muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Porque o coração e a confiança estão depositados nas bênçãos de Deus e não no Deus das bênçãos. Hebreus capítulo 13 diz o seguinte, a partir do 5, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Opa, aqui. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Livres do amor ao dinheiro. E contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora veja aqui o contraste. Ele está falando do amor ao dinheiro, mas ele está falando também aqui, ó, foi o Senhor que disse: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Acontece que quando a gente está passando por situações difíceis, financeiramente falando, o nosso coração está no dinheiro e nós não conseguimos descansar em Deus. E ele falou para mim e para você: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Só que ao invés de confiarmos nessas palavras doces do Senhor dos altos céus, o Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, nós confiamos mesmo no dinheirinho que a gente tem guardado. Nós confiamos mesmo são nos nossos bens. E é por isso que Deus disse. É por isso que Jesus falou: como é difícil para um rico entrar no céu. Muito bem, vamos seguindo. Mais textos ali, ainda nessa sequência, né? Foi dito ali em 1 Timóteo 6, ordene aos ricos que no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança, sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para que a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Perceba como Paulo está falando a Timóteo, fala para eles não colocarem a sua esperança na instabilidade da riqueza. E nós vimos esse ano de uma forma mais prática e impossível, gente. Os planos do ser humano, com um estalar de dedos, vão por água abaixo. Por conta de coisas que, como nós vimos que aconteceu, não é a pandemia, algo completamente inesperado e incerto, se espalhou pelo mundo todo e afetou a economia do globo todo. As finanças e as riquezas, elas têm uma estabilidade não firmada, ela é completamente instável, ela não se pode confiar. Por que a sua confiança é depositada na riqueza? Por que o seu coração está depositado no dinheiro, ao invés de estar depositado no Deus, que é o dono do dinheiro? Muito bem. Nós vemos então primeiro item, né? O dinheiro, seus problemas, o dinheiro não pode satisfazer o cobiçoso. Segundo lugar,
o dinheiro atrai um círculo de dependentes. Olha o que diz o versículo 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito tem, pois, os seus donos, do que os verem com os seus olhos. Muito bem. Aqui a palavra de Deus é muito clara. Quanto mais você tem, mais vão orbitar ao teu redor pessoas que vão depender daquele dinheiro. É questão de tempo. Porque se você começar a progredir e tiver condições, vai colar em você um parente, vai colar um amigo, vai colar alguém, vai colar um primo, vai colar uma tia, vai colar um cunhado, vai colar um sogro, a sogra, o pai, vai chegar perto de você. E isso é natural. A Bíblia nos diz o seguinte: quanto mais se alimentam os bens, se alimentam os que dele comem. Como é que é? Desculpa, aqui. Deixa eu ler de novo aqui. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. E aí qual que é o proveito? O proveito dele é apenas olhar, é apenas contemplar, é apenas ver com os seus próprios olhos. Por mais que você tenha um barco, um iate, uma lancha, um jet ski, uma casa na praia, uma casa no campo, uma fazenda, um helicóptero, um avião, você só vai conseguir usufruir uma vez de cada um deles. Você não vai conseguir usar tudo junto, você não vai conseguir usufruir tudo junto. E você vai ficar todo feliz quando você ver as outras pessoas usufruindo dos seus bens. Você vai ficar todo feliz quando você vê o pessoal nadando na sua piscina, quando o pessoal utilizando as suas coisas, comendo a sua comida, vai ficar todo feliz. Porque quando se aumentam os bens, aumenta os que dele comem. E isso é um reflexo da vida. É assim que funciona mesmo. A palavra de Deus nos ensinou isso. E a prática da vida. Olha só o próximo item. O dinheiro e seus problemas, ele rouba a paz e ele traz insegurança. Veja o que diz o versículo 12. Leia aqui comigo. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Isso aqui é uma grande verdade. Quanto mais você tiver financeiramente falando, maior vai ser a sua preocupação. Quanto mais caro e moderno for o seu carro, mais preocupado você vai ficar de pessoas o roubarem, de pessoas te sequestrarem, de pessoas chegarem perto e arranhar, de você sofrer avarias, porque você sabe que ele foi muito caro e você quer cuidar dele. Quanto mais você juntar dinheiro, mais você vai ficar preocupado em preservá-lo, em evitar que você ganhe, evitar que você tenha perdas. Quanto mais você tiver, mais preocupado você vai ficar com as pessoas que vão se aproximar de você, porque você vai achar que elas estão interessadas naquilo que você tem. Quanto mais dinheiro você tiver, mais preocupações você vai ter, mais insegurança você vai sentir. A palavra de Deus está nos ensinando isso. O dinheiro, ele é bom, é claro que ele é bom, mas ele tem muitos problemas. E nós vemos alguns deles aqui, né? Ele jamais vai satisfazer o cobiçoso, ele atrai naturalmente um ciclo de dependentes e ele vai roubar a sua paz. O dia que você o possuir mais do que normalmente as outras pessoas, a média das outras pessoas a possuem, você vai sofrer de uma ausência de paz e insegurança muito grande. Muito bem. Vamos seguindo? E aqui nós temos um próximo tópico, né, ainda dentro deste, riquezas amadas e perdidas. Preste atenção nesse assunto. Quanto mais temos, mais guardamos. Quanto mais você tem, mais você vai querer acumular. Olha só o que diz o versículo 13. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Isso é uma verdade. Quanto mais se é rico, mais se guarda. Quanto mais se é rico, mais se acumula. Mais você vai querer guardar. E isso é verdade. Eu vi, inclusive, em diversos cursos, né, que andei fazendo, que o prazer do rico não é gastar dinheiro. O prazer do rico é guardar dinheiro. Essa é a mente milionária, como se fala, né? E é exatamente o que o Eclesiastes nos falou. Quanto mais você tem, mais você vai querer acumular. E mais você vai querer acumular. E menos você vai querer gastar. E com mais raiva de gastar você vai ficar. Porque é assim que o dinheiro faz. Você pode até começar com um bom planejamento, com uma boa intenção. Mas o dinheiro nos corrompe pouco a pouco. Quando você menos perceber, ele vai virar um Deus na sua vida.
Tome cuidado com isso. É possível sim. Aliás, deixa eu esclarecer isso aqui, tá bom? Porque parece que a gente fica falando mal do dinheiro. Mas o dinheiro é bênção de Deus, tá bom? Se você está me assistindo aqui e você é uma pessoa rica, o melhor que você tem a fazer é usufruir do dinheiro. É aproveitar esse presente que Deus te deu. É ser uma pessoa generosa, como nós lemos ali em 1 Timóteo capítulo 6. Ser generoso, ser feliz e contente com o que Deus te deu e usar. Você é aquele que usa o dinheiro. O dinheiro é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. E eu pergunto a você, nessa relação aí, quem é dono de quem? Você é dono do dinheiro ou é o dinheiro que é o seu dono? Muito bem, nós vemos então que quanto nós mais temos, nós mais guardamos. Olha só, acompanha aqui essa... Deixa eu ficar aqui no cantinho. Essa estatística aqui da assessoria Credit Suisse financeira a respeito da pirâmide da riqueza global. Tá bom? Então aqui nós temos a população mundial, né? As fatias da população mundial, e aqui nós temos então a riqueza que essa população mundial junta possui. Então preste atenção. Considerando que nós temos aqui os 56, colocando dos mais pobres para os mais ricos, claro, né? Aqui nós temos 56,6% da população. Ou seja, pegando todos os mais pobres, os 56% do mundo inteiro. Nós somos quase 8 bilhões de pessoas, tá bom? Todas essas pessoas juntas, aqui quase 3 bilhões de pessoas, elas possuem juntas 1,8% da riqueza do planeta inteiro. Deixa eu repetir para ficar claro para você aqui. Quase 3 bilhões de pessoas, elas representam mais de 56% de toda a população do planeta. Se juntar tudo que elas têm, elas terão juntas 1,8% de toda a riqueza do nosso planeta. Avançando aqui para a segunda camada da pirâmide, nós temos ali 32,6% das pessoas, o que está girando em torno de 1,6 bilhão de pessoas. Essa segunda camada, esses possuem juntos, 15% de toda a riqueza do planeta. Então, a segunda camada, 32% possuem juntos 15% da riqueza do planeta Terra. Se nós pegarmos essa terceira camada aqui, tá bom? De apenas 9,8% das pessoas do mundo inteiro. Nós falamos, segundo a pesquisa, né, da Credit Suisse, o levantamento da Credit Suisse, nós temos aqui que eles possuem juntos 38,9% de toda a riqueza do mundo. E aqui nós temos, né, no topo da pirâmide, 0,9% da população mundial. 0,9% da população mundial possuem juntos 43,9% de toda a riqueza do mundo. Então, se você perceber, quando nós juntamos, né, esses 0,9%, eles possuem mais do que praticamente todo mundo abaixo deles. Quase a mesma coisa, né? Porque aqui, se a gente tivesse perto de 50%, né? Então, aqueles 0,9% possuem juntos praticamente o mesmo que somando a riqueza de todas as outras pessoas do mundo. E isso acontece porque na filosofia do ser humano, no nosso jeito de pensar, no nosso modo pecaminoso, quanto mais nós temos, mais nós guardamos. O dinheiro, por mais que ele esteja na sua mão hoje, ele não é seu, ele vai passar. Porque você vai comprar coisas, você vai pagar dívidas. E por mais que você acumule, o dia que você morrer, ele vai passar para outras mãos. Ele está nas suas mãos temporariamente. Que Deus te dê sabedoria para você dar o melhor destino possível ao dinheiro que Deus tem colocado na sua mão. Vamos seguir? Vamos seguir. Agora, olha só que coisa interessante esse comentário aqui que eu achei na internet. Veja só. 16 das 38 parábolas de Cristo tratam com dinheiro. No Novo Testamento se fala mais de dinheiro do que sobre céu e inferno juntos. A Bíblia aborda o assunto sobre o dinheiro 5 vezes mais do que sobre oração. Possui 500 versos a mais do que temas oração e fé juntos.
Há mais de 2.000 versos que tratam sobre dinheiro e posses na Bíblia. Por que, eu pergunto para você, por que será que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Será que você consegue me responder? Eu acho que vai ter alguém que vai falar assim: a Bíblia ela foi modificada por homens, e aí as pessoas se colocaram, o alto clero mudou os textos para que o povo ficasse imbecilizado e ficasse levando dinheiro para pastor, levando dinheiro para o clero. Se você pensa assim, então, com todo carinho, com todo respeito, esse vídeo aqui não é para você, tá bom? Nós estamos aqui baseados na palavra de Deus, e a palavra de Deus é a Bíblia. Ela é a verdade absoluta para nós, para todos os seres humanos de todas as épocas. Se a Bíblia nos traz mais de 2.000 citações falando de dinheiro, é porque nós, seres humanos, temos dificuldade nessa área. Todos nós temos problemas e precisamos entender que a gente precisa de ajuda. Ajuda bíblica. Ajuda bíblica, ajuda do maravilhoso conselheiro. Ajuda do dono do ouro e da prata. Aquele que nos dá as riquezas da forma como ele quer. Preste atenção. Por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Porque segundo Mateus 6, 21, onde está o teu tesouro? É ali que vai estar o teu coração. E o dinheiro, ele é de longe o Deus mais adorado e idolatrado deste século, ou da história da humanidade. Nós queremos dinheiro, matamos por dinheiro, roubamos por dinheiro, casamos por dinheiro, nos separamos por dinheiro, brigamos por dinheiro, matamos por dinheiro, morremos por dinheiro, brigamos por dinheiro. O dinheiro é aquele que nos motiva. É por isso que a Bíblia nos diz que aonde está o teu tesouro, é ali que vai estar o teu coração. E nós cantamos nessa noite, tudo é Jesus para mim. Ele é tudo para você mesmo. Tem aqui uma frase, né, que eu vou trazer para você também, que eu peguei da internet. Se você guardar só isso aqui, eu vou estar muito satisfeito. Porque é uma das frases mais impactantes para mim, em relação à questão do cristão com comportamento de finanças. Preste atenção, eu quero que você leia e repita para si. Leia até em voz alta na sua casa. A maneira como utilizamos nosso dinheiro e bens é um dos maiores indicadores da nossa espiritualidade. Eu preciso ler de novo, porque isso aqui mexe tanto, essa frase mexe tanto comigo, eu preciso ler com você. E eu quero que você leia comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. A maneira como utilizamos nosso dinheiro e bens é um dos maiores indicadores da nossa espiritualidade. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A maneira como você se relaciona com o dinheiro, como você é liberal em relação às coisas de Deus e ao próximo, como você é controlado, não é um gastão não, mas alguém equilibrado financeiramente falando. Sabendo que o que você tem é presente de Deus. Esse é um dos maiores indicadores da sua espiritualidade. Você fica incomodado quando você ouve falar de dízimos e ofertas? Você fala, lá vem falar sobre isso de novo. Você não tem dificuldade com esse tema. Quando a gente aqui está fazendo tema ou campanhas, né, como por exemplo a campanha para a cirurgia da nossa querida Esther Bantin, aliás, né, já está operada. Já foi operada sexta-feira. E será que para você não precisava nem pedir, você já oferta com generosidade? Fala, pô, lá vem esse povo falar em dinheiro, pedir dinheiro, que coisa. Você tem dificuldade nessa área? A maioria de nós tem. A maioria de nós tem. Nós precisamos ser tratados por Deus. É por isso que a Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando de dinheiro. Porque nós precisamos ser tratados nessa área. E aqui na sequência, tanto é verdade a questão de você ser alguém equilibrado, que ele diz, não é? E se tais riquezas se perderem por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Ainda coloca um filho, né? Um herdeiro que vai deixar de receber a sua herança por conta da irresponsabilidade de negócios que foram mal administrados, de dinheiro em apostas, ou de tantas outras coisas que podem ser feitas, colocando em apuros o trabalho de uma vida toda. Que Deus trate o seu coração. Que você aprenda a administrar suas finanças com sabedoria e equilíbrio, generosidade para o reino de Deus. Mais uma vez, frase aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, preste atenção. Jesus não está condenando a riqueza, mas a confiança nela. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas o amor a ele. Há pessoas ricas e piedosas. O dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão.
A questão não é possuir dinheiro, mas ser possuído por ele. Que você possa se abrir definitivamente para esse tema. Que o Espírito Santo trate seu coração. Que você possa viver, a partir de hoje, uma nova vida, uma nova ótica em relação a finanças, em relação a bens. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Nós vemos então que quanto mais nós temos, mais guardamos. E por fim, quanto mais temos, mais deixamos. Quanto mais você tem, mais você vai deixar, viu? Mais uma vez citando o famoso John Rockefeller, no seu funeral, muitas pessoas indo atrás dele. É um relato que alguém perguntou assim, escuta, o que ele deixou, hein? Aí a pessoa respondeu, deixou tudo. Ele não levou nada. Né? A pessoa, claro que fez a pergunta, esperava uma lista das coisas. Né? A resposta foi, essa pessoa, John Rockefeller, se foi e não levou nada dessa vida. Assim como veio ao mundo, como diz a palavra de Deus, né? Nós lemos aqui em 1 Timóteo 6. Do mesmo jeito que nós viemos ao mundo, é assim que nós vamos partir. Nós estamos aqui de passagem. Para que você se preocupa tanto em atravessar esse momento passageiro com tanta bagagem nas mãos? Que Deus trate o seu coração, que Deus trate o meu coração, que Deus nos mude a maneira de pensar e agir a partir de agora, no nome de Jesus. Quanto mais nós temos, mais nós deixamos. Olha só o que diz o versículo 15 e 16. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente, é interessante como ele fala essa palavra, né? Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Deus está falando comigo nesse momento. Que Ele esteja falando com você também. Por que esse frenesi maluco de querer bens e propriedades e riquezas? Se você veio a este mundo completamente sem nada nas suas mãos. E como diz Eclesiastes, precisamente do mesmo jeitinho que você veio, é assim que você vai embora. Por que você vai passar uma vida inteira correndo atrás do vento? Vamos continuar? Vamos continuar. Está aqui. Provérbios 23, 4. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada. Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Ela está na tua mão hoje, mas já já ela vai embora. Ela não vai ficar para sempre, ela não te pertence, ela está nas suas mãos de forma temporária. Eu já trouxe essa informação aqui em outras aulas, mas eu preciso trazer aqui de novo. Não todo o ranking, tá? Mas para que a gente possa pensar, gente, correr atrás do vento. Uma loucura da vida em torno de bens e riqueza. E tudo isso transitório e passageiro. Olha só, você já sabe, porque você já está me acompanhando aqui algumas aulas, né? Existe na revista Forbes, né? Existe um ranking meio mórbido, né? Das celebridades mortas que mais ganharam dinheiro naquele ano. Então aqui, como 2020 ainda não acabou, né? Nós temos aqui o top das celebridades que já morreram e mais ganharam dinheiro em 2019. Eu trouxe aqui o top 3 para você pensar comigo. Olha só, Charles Schultz, o cartunista do Snoopy, que faleceu em 2000. Olha só, gente, em 2019, esse camarada, ele não, né? Mas ele com direitos autorais e com uma série de direitos de imagem, enfim, que ficaram para os seus descendentes, né? Ele faturou com as suas obras, ano passado, 38 milhões de dólares. Esse cara morto, depois de morto em um único ano, ele ganhou mais dinheiro do que muitos de nós uma vida inteira. Que muitos de nós aqui que estão assistindo esse vídeo, uma vida inteira, nós não vamos ganhar 38 milhões de dólares. E ele, depois de morto, ganhou em um ano. Em segundo lugar, nós temos ele, né? O rei Elvis Presley, né? Tem até uma correção aqui que o jovem Paulo Lacerda me colocou, né? Que faleceu em 77. E ele, mesmo tendo falecido em 77, somente o ano passado, ele faturou 39 milhões de dólares. Mesmo falecido. E por fim, né? Em primeiro lugar, Michael Jackson, que faleceu em 2009, sozinho faturou em 2019 60 milhões de dólares. Você não está vendo não? Tá aqui os links para você procurar lá no site da revista Forbes esse
essa galeria, né, das celebridades mortas que mais ganharam dinheiro. Então veja, gente, sozinho, Michael Jackson ganhou 60 milhões de dólares em 2019, que ficou aí para os seus descendentes, que ficou aí para as gerações, aqueles que têm o direito de imagem das suas coisas, das suas obras. E que bom que ele ganhou 60 milhões de dólares ano passado, né? Ele faleceu em 2009, ele faleceu há 10 anos atrás, há 11 anos agora. Qual foi o valor disso? Qual é o ganho disso? Nós chegamos a esse mundo completamente nus, com as mãos vazias, e é assim que nós vamos embora. Por que esse frenesi todo por ganhar dinheiro? Por que esse frenesi todo pela riqueza e pelo poder? Por que é que as coisas desse mundo brilham tanto os nossos olhos? Por quê? E aqui o Eclesiastes fala, né? Ele diz assim, ó, nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. E aqui eu quero pensar com você, nesse pedacinho aqui, desse versículo, a forma como o caminho do Eclesiastes para poder adquirir a sua riqueza. Quando ele fala nas trevas, ele não está falando apenas de miséria, mas ele está falando de um objetivo tão pequeno, gente. De algo tão minúsculo, diante da eternidade, de um Deus eterno, todo-poderoso, e nós batalhando, correndo, brigando, se estressando por causa de dinheiro. Por isso que ele fala nas trevas. Com muito enfado. E aqui ele diz, né? Os cuidados, na verdade remete aos cuidados e frustrações que lhe rasgaram a mente e o coração. Pensa só, gente, como nós trabalhamos, como nós nos esforçamos, como nós dedicamos, como nós ficamos preocupados, como nós ficamos ansiosos, como nós ficamos deprimidos, como nós sacrificamos noites de sono, finais de semana, feriados, em troca de dinheiro. E aqui ele diz com enfermidades. Aqui é claro, gente, que enfatiza a questão do esforço físico. Quem de nós aqui já não ficou doente de trabalho, doente, dores do corpo, dores da alma, psicológicas, um esgotamento tal por conta de adquirir patrimônio e manter esse patrimônio. E aqui ele também utiliza a indignação, não é? As ocasiões em que se enraiveceu por causa da ambição. Deixa eu ficar aqui desse cantinho e ficar um pouquinho maior porque eu quero olhar para você. Responda com sinceridade. Você já brigou por causa de dinheiro? Eu tenho absoluta certeza que você já brigou por causa de coisas materiais. Eu tenho certeza que você já entrou em uma briga feia com alguma pessoa por causa de dinheiro. Eu tenho certeza que você já ficou extremamente irritado, quase partiu para as vias de fato até, porque você não quer levar prejuízo. Brigas até de casais em relação à administração do dinheiro, ao gasto do dinheiro. Será que a briga é por conta da forma como a administração da família está sendo tomada? Ou é por conta de interesses pessoais? É por conta de coisas avarentas, mesquinhas, completamente egoístas que estão aí no seu coração? Eu sei que você já brigou por causa de dinheiro. Eu já briguei por causa de dinheiro. E quando eu saio de uma briga por conta de dinheiro, eu confesso a vocês que depois eu penso comigo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou gastando a minha saúde, a minha alegria? Eu estou ficando estressado, bravo por causa de dinheiro. O que nós estamos fazendo, gente? Precisamos urgentemente acordar. Acordar e parar de correr atrás do vento. Meu Deus, nos muda, Senhor. Seguindo, e aqui Salomão ele diz tudo isso pra gente, ele tem que relembrar algo que ele já falou lá atrás, e ele vai nos trazer uma outra dose desse remédio. Veja só, preste atenção de uma vez por todas, aprenda, o trabalho é dom de Deus. Ele diz no Eclesiastes 5,18, eis o que eu vi, boa e bela coisa, é comer e beber e gozar cada um do bem do seu trabalho, com que se afatigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Aqui a vida não é somente a perspectiva debaixo do sol, mas a vida e o trabalho é presente de Deus.
se você encarar isso como um dom de Deus, um presentão que Deus está te dando, você vai encarar a vida com outros olhos. Porque esta é a sua porção. Não tem jeito. Para de querer ficar reinventando a roda. A vida é isso. Nós vamos trabalhar, nós vamos ajuntar alguma coisinha nessa vida, nós vamos morrer, vai ficar para os nossos descendentes e nós em breve vamos ser esquecidos. Esta é o ciclo da vida humana. Não há como fazer algo diferente. Não há como tentar mudar isso. Isso vai acontecer comigo. Isso vai acontecer com você. Não importa o quanto você se esforce, você vai morrer. Você vai partir desse mundo um dia. E aquilo que você tanto juntou vai ficar. E daqui a alguns anos, ninguém vai nem lembrar que você existiu. Entretanto, se a gente entender de uma vez por todas que o trabalho é dom de Deus, trabalho é presente de Deus, você vai começar a ser grato. Grato pelo aquilo que Deus tem colocado, confiado na sua mão para cuidar. Segundo lugar, riquezas são dom de Deus. Assim como o trabalho é dom de Deus, as riquezas também são dele, vêm dele. Riquezas e glória vêm de ti. Não foi isso que nós vemos naquela oração em Crônicas de Davi, consagrando ali, terminando o seu trabalho de consagração ao templo? Olha aqui, Eclesiastes 5,19, o que foi dito? Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens. É Deus que dá, gente. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer e receber sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Ou será que você é aqueles que pensam assim? Deus nada. Se não sou eu levantar cedo, trabalhar e ralar, não vem arroz e feijão na minha casa não. Você realmente pensa assim? Você realmente acha que Deus não dá as coisas a você? Você acha realmente que Deus não é a origem de todas as coisas materiais que Ele tem posto na sua mão? Então você precisa rever os seus valores. Porque se você não aprendeu ainda que um vírusinho pode tirar você de combate, pode acabar com rasgar a sua agenda, acabar com os seus planos, acabar com as suas riquezas, você ainda não entendeu que o Deus dos altos céus, o Todo-Poderoso, é aquele que não só nos dá o trabalho, mas é aquele que nos dá riquezas. Deus dá riquezas do jeito que Ele quer, para a pessoa que Ele quer, do jeito que Ele quer. Riquezas são dom de Deus. Seja pouco ou seja muito, seja grato pelo que Deus colocou na sua mão. Muito bem, muito bem. Essa aqui é muito interessante. Só Deus pode nos fazer desfrutar da vida. Deixa eu ficar aqui olhando para você, que você entenda, isso aqui vai fechar essa ordem. O trabalho é dom de Deus, as riquezas são dom de Deus. Entretanto, só Deus pode nos fazer sentir alegria. Só Deus. Olha aqui. Olha esse texto, que coisa fina. Olhe comigo. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. E porque ele não vai se lembrar muito dos seus dias de vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Preste atenção. Existem pessoas que Deus tem concedido bens e riquezas, mas Deus não tem concedido o poder para que elas possam usufruir dessas coisas. São pessoas ricas, milionárias, bilionárias, que possuem tudo o que o dinheiro pode comprar nessa vida, mas são inseguras, são instáveis, são infelizes, são solitárias, são avarentas, são egoístas, são mesquinhas, têm o seu próprio mundinho, só pensam nos seus próprios interesses, não possuem uma vida familiar estável, não possuem uma vida social estável, possuem amigos de fachada, porque Deus não lhes deu o poder de usufruir dessas coisas. Sabe que Deus é aquele que não apenas... Essas coisas não se confundem. Preste atenção nisso. Deus, ele pode dar riquezas a alguém, mas se ele não der a essa pessoa o poder de usufruir delas, ela nunca vai conseguir. Ela vai amontoar, ela vai guardar, ela vai acumular, ela vai ostentar, mas ela nunca vai desfrutar da vida. Ela pode ter momentos, relances de alegria, mas ela nunca vai sentir contentamento e satisfação. Ao passo que sim, Deus pode, com poucos recursos, ou com muitos recursos, da maneira como Ele quiser dar, Ele pode nos dar o poder para usufruir disso. E olha, se você tem recebido de Deus, não somente riquezas, mas poder para usufruir delas,
Que cenário lindo e maravilhoso. O que eu aprendi com isso, com essa aula, dentre tantas as lições, não é? É que Deus precisa nos dar não somente a riqueza, mas o poder de poder usufruir delas. Que a minha oração e a sua a partir de hoje, se você tem orado a Deus pedindo por bênçãos materiais, que você não peça somente por isso, mas que você peça que Deus lhe dê aquilo que você quer e ao mesmo tempo que Ele lhe dê o poder para você usufruir disso. Porque a gente pede mal, não é? A Bíblia não diz isso, né? A gente pede e não recebe porque pede mal. E pode ser que um dia Deus queira atender você. E Ele vai te dar tantos bens, só que Ele não vai te dar o poder de você usufruir disso. Que Deus conceda a mim e a você, não somente na medida da sua vontade, as riquezas que Ele quer nos dar, mas também o poder para usufruir dessa riqueza. O poder para desfrutar da vida e usufruir das riquezas que Deus tem nos dado. O trabalho é dom de Deus. As riquezas são dom de Deus. E principalmente, a capacidade de usufruir disso tudo vem de Deus. Que coisa linda. Que palavra poderosa do Eclesiastes para nós. Preste atenção aqui nesse comentário de Philip Hayek. Preste muita atenção nesse comentário. O mundo criado por Deus está repleto de muitas e ricas dádivas. Mas o poder para desfrutá-las não está nas dádivas em si. É por isso que sempre é inútil adorar as dádivas no lugar do doador. A capacidade de desfrutar riqueza, família, amizades, comida, trabalho, sexo ou qualquer outra dádiva vem exclusivamente de Deus. Aleluia. E eu pergunto a você, aonde é que você tem buscado alegria? Aonde é que você tem buscado satisfação? Se você tem buscado satisfação nas dádivas e não no doador, você está fadado a viver uma vida de eterna insatisfação. Quando você buscar a satisfação do seu coração em Deus, na pessoa de Cristo, naquilo que Ele é e não naquilo que Ele pode te dar, as coisas vão funcionar de outra, a mecânica da sua vida vai ser outra. Porque Deus dá a você não apenas o trabalho, Ele não dá apenas você a riqueza, mas Ele dá também a você a capacidade de usufruir dessas coisas. E nós só vamos ter capacidade de usufruir disso quando nós temos o nosso coração cheio de Deus. Quando Ele satisfazer as nossas necessidades e não as coisas que Ele nos dá. Portanto, eu quero enfatizar o que nós cantamos hoje. Nós cantamos Jesus é tudo para mim, tudo Ele é para mim. Se Jesus é tudo para você, então você vai ficar feliz e satisfeito com Ele, com a pessoa dEle. E as coisas que Ele te dá vão te encher de alegria, porque Ele vai dar para você não só bens e riqueza, mas a capacidade de poder usufruir delas. Eu quero fazer algumas perguntas, aqui nós temos uma autoavaliação. Eu quero que você responda para si mesmo com toda a sinceridade. Não adianta fingir diante de Deus, nem mentir para você mesmo. Seja honesto consigo mesmo. Primeira pergunta, o dinheiro, você é uma autorreflexão, né? Então, pergunte para si mesmo, o dinheiro é meu servo ou meu dono? Será que você pode responder de forma objetiva? O meu coração confia na provisão ou no provedor? Seja honesto com Deus. Responda de forma sincera. Eu uso meus bens para ajudar outras pessoas ou apenas acumulo para meu conforto? Eu uso os meus bens para ajudar outras pessoas ou apenas acumulo para meu conforto? Por fim, eu honro a Deus com meus bens e com as primícias de toda a minha renda? Seja honesto diante de Deus. Seja sincero. E peça que Deus transforme de uma vez por todas a forma como você se relaciona com o dinheiro. A forma como nós nos relacionamos com o dinheiro. Nós aprendemos aqui, vimos naquela frase da internet, né? É um dos maiores indicadores da nossa espiritualidade, do nosso nível de relacionamento com Deus. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento? Busque a presença do Senhor agora.
confesse a Deus os seus pecados e abra o seu coração, seja honesto com Ele. Diga: Senhor, eu sou uma pessoa que ama o dinheiro. Eu tenho que reconhecer a Deus que eu sou avarento, que eu idolatro o dinheiro. O dinheiro ocupou no meu coração o lugar que o Senhor deveria ocupar. Eu brigo por dinheiro. Se deixar, eu saio no tapa com alguém por causa de dinheiro. Eu fico revoltado quando eu preciso gastar dinheiro, quando eu tenho que ter prejuízo. Eu só quero acumular, eu não quero saber de gastar. Eu não quero saber de ajudar ninguém. Eu confio nas riquezas e o meu coração está nelas. Mas eu quero clamar ao Senhor que mude o meu coração. Que arranque do trono do meu coração o dinheiro de uma vez por todas. Eu quero aprender a confiar no Senhor, não a confiar na instabilidade do dinheiro, mas confiar na estabilidade do teu trono que é eterno. Tem misericórdia da minha vida. Eu não quero me deslumbrar mais, ó Deus, com as coisas e as paixões e a glória deste mundo. Porque eu sirvo ao Deus que é o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, e que está assentado no alto sublime trono, e que é Rei, Senhor, acima de tudo e sobre todos. Como nós vemos agora, o governo está sobre seus ombros, é o maravilhoso conselheiro, é o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Que o teu povo, ó Deus, o povo que o Senhor comprou, o povo que o Senhor ama, tenha uma relação sadia com o dinheiro, uma relação equilibrada. Não seja avarento, mas não seja gastão. Não seja pão duro, mas não seja alguém mão aberta para qualquer coisa. Alguém que é guiado pelo Senhor para ajudar pessoas, para abençoar ministérios. Alguém que sabe que o trabalho é bênção do Senhor, que o dinheiro é bênção do Senhor. E alguém que está cheio do Senhor, satisfeito com o Senhor. O Senhor dá o poder para que a gente possa usufruir de todas essas coisas. Tem misericórdia de nós, trata o nosso coração nessa noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Muito bem. Deus, terminamos mais uma aula. Que você possa compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, clicar no botãozinho curtir, deixar aqui o seu comentário, enviar para outras pessoas. E que você possa rever durante a semana, pensar, repensar, dar os pauses, pensar nos textos. E que Deus trate o meu coração, que Deus trate o seu coração. Que você tenha uma semana maravilhosa, produtiva, de trabalho, de estudo. Que o seu coração seja cheio da presença de Deus. Que você se satisfaça nele. E que Deus dê para você poder para você gozar da vida, usufruir da vida, das coisas que Ele tem nos dado. Tá bom? Um beijão para você e... Bye!